Será que houve algum crime ontem na luta entre Acelino Popó Freitas e Vanderlei Silva ou após a luta? E se houve, quem o praticou? O objetivo deste vídeo é fazer uma análise do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito penal sobre os fatos. Não se trata de uma análise moral nem ética, mas técnica. Primeira questão, nós precisamos entender duas teorias para solucionar esse caso. Teoria da imputação objetiva e a teoria da legítima defesa. Antes de falar sobre cada uma dessas teorias e cotejá-las com os fatos, importante dizer também que tudo que será falado aqui será em tese. Por que em tese? Porque no processo penal nós só temos provas após o contraditório. Então, ainda que tenhamos imagens, ainda que se trate de fatos públicos e tenhamos uma boa base para fazer uma análise, não podemos esquecer desse preceito fundamental no nosso sistema processual, que é regido pela presunção de inocência. Feito esse esclarecimento, outra questão importante é saber quem começou a confusão, mas não quem começou a confusão do ponto de vista que não seja o ponto de vista jurídico. Por quê? Porque aquele que pratica o injusto não pode alegar legítima defesa. Então, se eu vou agredir o meu semelhante e o meu semelhante se defende, eu não posso repelir a defesa alegando legítima defesa porque eu estou praticando o injusto. Então, isso é um conhecimento fundamental nesse caso. E precisamos entender o contexto como um todo. E aqui entra a teoria da imputação objetiva. Porque, de acordo com a teoria da imputação objetiva, em tese, quem iniciou e cometeu o primeiro delito foi o lutador Vanderlei Silva. Perfeitamente compreensível essa afirmação quando nós conhecemos a teoria da imputação objetiva. Como assim? Quando nós temos esportes de combate, principalmente esportes onde é necessário lesionar o seu oponente, nós temos, nesse caso, o preenchimento da chamada tipicidade formal. Há lesões. E nós sabemos que existe o crime de lesão, descrito no tipo. Mas existe algo chamado de tipicidade material. Quando os lutadores estão dentro das regras, nós entendemos que não há tipicidade material. Grosso modo, porque não há lesão a um bem jurídico protegido. Então, quando o profissional ele atua dentro das regras, não se pode falar em crime de lesão corporal. Mas quando ele atua fora das regras, ele passa a cometer crime, caso venha lesionar o seu oponente. E foi exatamente o que aconteceu ontem, quando o lutador Vanderlei Silva foi desclassificado. E foi desclassificado por quê? Porque ele lesionou, agrediu o seu oponente. Isso é muito sério, porque quando o Estado permite que as pessoas desenvolvam esse tipo de atividade, elas devem fazer nos seus estritos limites. Alguns vão dizer que aquelas cabeçadas desferidas pelo Vanderlei Silva fazem parte do chamado clinch do Muay Thai. E é algo perfeitamente possível no âmbito do MMA. Mas ali nós estávamos numa luta de boxe. E quando se trata de profissionais, não há dúvida de que os profissionais sabem e conhecem as regras do esporte. O Vanderlei Silva conhece as regras de boxe. Ainda que ele não seja boxeador profissional, ele praticou boxe a vida inteira. Isso é fato público e notório. Do contrário, não teria sequer como ser chamado um lutador de MMA, certo? Então, ele conhecia as regras, ele sabia que tinha que se atentar, ficar adstrito às regras, mas ele optou por violar essas regras. Mais do que uma vez, foi advertido, e por insistir na violação, insistir na lesão ao seu oponente, ele foi desclassificado. Isso gera, na equipe do lutador Acelino Popó Freitas, um repúdio. E socialmente esse repúdio ele é manifestado por meio de palavras que, por meio da tipicidade formal, poderiam caracterizar o delito de injúria. Só que no âmbito do direito penal nós temos algo chamado inexigibilidade de conduta adversa, uma exculpante. Ou seja, Vanderlei Silva dá o primeiro passo em relação à violação, à norma, a equipe responde por meio de injúrias, mas sob exculpante da inexigibilidade de conduta adversa, e a equipe
do Vanderlei Silva vai para cima da equipe do Acelino Popó Freitas de forma violenta. E aqui nós precisamos entender o seguinte: o lutador profissional, que é o caso do Werdum, do André Dida, ele sabe que ele não pode se envolver em brigas. Por quê? Porque ele tem potencial para não apenas lesionar o oponente, mas para matá-lo. E se o lutador profissional ele se envolve em briga, ele vai com o intuito de agredir o seu oponente pode repelir essa agressão, inclusive, em alguns casos, até mesmo, caso esteja armado, atirando contra esse lutador, desde que fique configurado que a sua vida está em risco. E a questão que surge é como que o sujeito vai saber se ele vai receber um golpe que pode ou não matá-lo? Em geral, não há como saber isso. Por isso que em muitos casos, em casos de lutadores que acabam agredindo o seu oponente, e o seu oponente está armado e acaba matando o lutador, essa pessoa que não é profissional, né, de arte marcial, ela acaba sendo absolvida. Então todo profissional, ele sabe que ele não pode fazer o que foi feito ali naquela arena. Com certeza o lutador Werdum já foi campeão mundial e o técnico sabe muito bem disso. E veja, a legítima defesa, ela é legítima defesa não apenas de si próprio, mas de terceiro. Logo, aquele soco desferido pelo filho do Acelino Popó Freitas contra o Vanderlei Silva pode ser entendido como legítima defesa de terceiro, na medida em que ele viu o seu pai sendo agredido pelo André Dida. Então veja, do ponto de vista jurídico, isso está muito claro. Nós tivemos ali uma confusão, algo que alguns poderiam até querer dizer que os delitos multitudinários, que é o caso aí que tem sido alegado no âmbito dos delitos do 8 de janeiro, pelo STF, é realmente algo bastante polêmico, mas nesse caso me parece que as coisas estão bem claras. Nós entendemos as teorias e entendemos o desenrolar dos fatos. Então os lutadores eles não podem alegar que pelo fato da outra equipe ter injuriado ou eventualmente até um ou outro membro ter desferido um golpe sem maior relevância, que eles teriam o direito a partir daí de partir para a agressão conforme foi visto. Eles não podem fazer aquilo. Quando eles fizeram isso, eles passaram a dar direito para o sujeito que golpeou o Vanderlei Silva atuar em legítima defesa do seu pai, justamente por se tratar de um contexto de lutadores profissionais. Então veja como isso é grave, como o que aconteceu ontem poderia ter sido algo muito pior, poderia ter sido uma tragédia. Então é fundamental que isso sirva de lição, que esse caso sirva de lição e deve receber uma reprimenda por parte aí dos organizadores, das associações esportivas e até mesmo por parte da justiça, porque é muito grave você presenciar algo com essas qualificações que eu acabei de dizer, que tende a manchar todo um esporte, prejudicando inclusive aqueles profissionais, né, que levam as regras a sério conforme elas devem ser levadas. Então, em muitos casos, possivelmente nos Estados Unidos, os responsáveis fossem até mesmo banidos do esporte, porque isso causa um prejuízo inestimável. E detalhe, como que eu posso dizer? Ninguém é inocente num caso como esse. O lutador profissional ele sabe muito bem quais são os limites que ele tem que respeitar. Então ele não pode agir como um sujeito comum, que até pode alegar uma série de outras questões. Ali não, ali nós estávamos num evento esportivo formado por profissionais que de forma voluntária resolveram abandonar as regras. O sujeito que não tem controle emocional, que não tem autocontrole, ele não pode ser lutador profissional. Porque quando ele passa a ser lutador profissional, ele passa a ter uma responsabilidade. O Estado dá o direito dele exercer a sua atividade, mas ele passa a ter uma responsabilidade maior. Então eu espero que a sociedade não leve esse caso na brincadeira, porque, conforme vocês viram, é uma coisa muito séria. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.